me chamou para sermos semelhantes a Ele, para que você venha reinar em vida. Jesus não tinha medo do passado, do presente, nem do futuro. Ele não tinha medo de perigos, ele não tinha medo da morte, de enfermidades. Jesus, ele veio em figura humana, o Verbo se fez carne. Como diz o Evangelho de João, capítulo 1, no princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, e ele foi materializado, e andou com os homens com muita graça e poder, autoridade. Foi assim que Jesus viveu e se entregou. Ele morreu não porque ele foi vencido, mas ele se entregou, tomou o nosso lugar. Amém? Amém. Hoje vamos falar sobre o nosso relacionamento com Deus, é o tema de hoje. Vamos começar aqui em Romanos 8:14. E o Espírito Santo está trabalhando em nós e através de nós. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Todo domingo eu vou estar ministrando sobre vocês o que eu fiz hoje, o Salmo 23. Pois o Senhor é o nosso pastor e você não vai ter falta de nada. Ele já proveu salvação. Ele já proveu cura divina. A Bíblia diz que a palavra de Deus é saúde para o teu corpo e para os teus ossos. A promessa de longevidade, de paz interior. Nem sempre você vai estar feliz, porque a felicidade depende das circunstâncias. A felicidade, ela vem da escola adâmica, por aquilo que você vê, ouve, sente. São momentos de felicidade que nós temos nesse mundo. Quando tem dinheiro sobrando, quando você está viajando, quando você está bem de saúde, quando você está num relacionamento, você está feliz nesse relacionamento. Mas quando acontecem os problemas, a felicidade vai embora. E há pessoas que dormem felizes e acordam já tristes, nem sabe por quê. Mas quando você entrega a vida a Jesus, e a Bíblia diz em Marcos 16:15, aquele que crê e for batizado será salvo. O seu espírito, você é um espírito que tem uma mente chamada alma e habita no corpo. Na queda adâmica, quando Adão morreu espiritualmente, todos que nasceram morreram como Adão espiritualmente. O relacionamento com Deus foi quebrado lá no Éden. Mas lá no Éden mesmo, em Gênesis 3:15, Deus prometeu restabelecer esse relacionamento quando disse: Adão, a terra é maldita por tua causa. A terra foi amaldiçoada por tua causa. Não havia desertos, não havia espinhos, não havia violência, não havia doenças, não havia germes, bactérias, não havia necessidade do homem evacuar, de fazer suas necessidades fisiológicas. Nenhuma fruta apodrecia, não havia nenhuma enfermidade, não havia morte. Não havia morte. Mas quando Adão pecou, então esse pecado gerou a morte que feriu o universo, que mexeu com os planetas, que mexeu com os luminares, o Sol, a Lua, que mexeu com o planeta, com a Terra, que passou a produzir espinhos. Não havia desertos, mas começou a aparecer, a nascer desertos. Começou a aparecer a terra seca. Então a terra foi amaldiçoada por tua causa, Adão. Os animais, uma metamorfose no seu corpo que vai envelhecer,
e vai receber pequenas mortes primeiro. É aquela pequena dor de cabeça, aquela doença, aquela dorzinha que vai se alastrando e faz com que a pessoa venha morrer. E hoje nós vemos aí pessoas morrendo cancerosas, já nascendo doentes, já nascendo com anomalias, com enfermidades, pessoas que nunca fizeram mal a ninguém, crianças que estão morrendo agora por causa do pecado adâmico. Mas Deus, Ele disse: olha, Eva, por meio de dores você dará a luz a filhos. Adão, você vai ter que prover com o suor do teu rosto. E você, serpente, você vai comer o pó da terra todos os dias. E vai nascer alguém vai nascer. O filho de uma mulher vai nascer. E este vai esmagar a tua cabeça. E Deus falou sobre Jesus. Porque ninguém pega Deus de surpresa. Deus sabia a vontade absoluta de Deus, e existe a vontade permissiva de Deus. Então, quando você enfrenta problemas na sua vida, muitas das vezes são coisas que Deus permite na vida das pessoas. Ele não coloca doença, Ele não quer ver ninguém na miséria, passando fome, Ele não quer ver pessoas sendo destruídas na guerra, maldade, violência, não. Mas o pecado adâmico trouxe morte para o mundo inteiro. Mas a Bíblia diz em João 3,16: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa vida eterna vem quando você é recriado, quando você aceita Jesus como seu Senhor único e suficiente Salvador. Seu espírito foi recriado, mas a sua mente é a velha alma, que vive pelos sentidos, por aquilo que ouve, por aquilo que vê, por aquilo que toca, por aquilo que sente, por aquilo que, sabe, que as circunstâncias mostram. A escola adâmica é a escola dos sentidos, mas a escola de Deus é a escola da fé, é a escola de Abraão, é a escola de Isaac, de Jacó, de José, é a escola de Jesus. E você foi matriculado nessa escola quando você aceitou a Jesus como Senhor e Salvador. Seu espírito já foi recriado. Você morreu com Jesus e ressuscitou no batismo. Jesus se fez maldição. Ele não foi amaldiçoado. Ele se transformou em maldição e tomou o meu lugar e o seu, para que você receba a vida que ele recebeu. Porque quando Deus o fez enfermar, Jesus ficou doente. Jesus levou os pecados da humanidade sobre ele, a culpa, sabe, de todos os pecados que um dia as pessoas ainda irão cometer, Jesus já levou sobre ele. Doenças que um dia irão surgir, Jesus também já levou sobre ele. Isaías 53 diz que ele levou sobre si nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Sob suas feridas, você não vai ser não, já foi, fomos curados. Aleluia. Em Efésios 1:3 diz: e ele já nos abençoou. Você já é abençoado. Quem aceitou Jesus aqui? Quem foi batizado nas águas aqui? Quem não foi, nos procure, aceita Jesus, seja batizado nas águas, porque senão você ainda está debaixo da lei, e debaixo da lei a condenação, debaixo da lei a perdição, debaixo da lei você está sujeito a errar, você está sujeito a morrer e ir para o lago de fogo. Debaixo da lei, se você morre agora, você vai para o mundo dos mortos e esperar o juízo final. Mas se você aceita Jesus agora como Senhor e Salvador, instantaneamente
o seu espírito, o velho espírito, ele morre. Morre. E você recebe um novo espírito. Então, o velho Adão, a velha natureza vai morrer. E você recebe um novo espírito e passa a ser um com Jesus. A união faz com que você e Jesus, um relacionamento com Deus, se torne um. Jesus morreu, ele venceu o pecado e a morte, assentou-se à direita de Deus, e você faz parte desse corpo, do qual Jesus é o cabeça. E ele está assentado, e se você é membro desse corpo, você está assentado com ele à direita de Deus. Você não está mais debaixo da lei. A lei exigia que um sacerdote anualmente adentrasse no Santo dos Santos e oferecesse sacrifício. Mas Jesus fez isso. Ele entrou no santuário do céu. Não foi santuário feito por mãos humanas. E ele entrou, ele ofereceu a si mesmo. Deus ofereceu o próprio Filho como sacrifício. Não foi sangue de novilho, de ovelha, mas foi o sangue do próprio Filho unigênito de Deus, derramado de uma vez por todas para sempre. Não para cobrir apenas nossos pecados, como diz a lei, mas para nos purificar e nos declarar justos diante de Deus. Então, quando você diz assim, você que entregou a vida a Jesus, mas eu sou pecador, eu sou um mísero pecador, Senhor, você já entra com a consciência do pecado. Essa é uma cilada do inimigo, que você tenha consciência que ainda é um pecador, ainda é um miserável. Eu não mereço nada, Senhor. Eu sou um verme no carrapato. Eu não mereço nada. Tenha misericórdia. Aí Jesus diz: e o meu sacrifício? A minha obra na cruz te santifica. Eu estou santificando. Não é a tua santificação. Eu santifico você pela minha obra na cruz. Então você nessa igreja não vai dizer mais eu não mereço. Você vai dizer eu mereço ser feliz, eu mereço ter alegria, eu mereço ser salvo, eu mereço prosperar, eu mereço tudo que a Bíblia diz que eu mereço. Por quê? Porque você é bonzinho, bonitinho, porque você, sabe, é uma pessoa impecável. Não. Eu mereço porque alguém tomou o meu lugar, se fez maldição por mim. Alguém assumiu o meu lugar e me santificou, me justificou, me declarou justo. Mas o diabo sabe que a sua alma vem da escola de Adão. E aí ele quer roubar a sua fé. Em Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Não é o longo jejum que agrada a Deus, não são longas orações, porque você de repente ora, chora, você jejua e parece que nada acontece, porque a sua oração não é uma oração fervorosa. E Tiago disse que nós devemos adentrar diante do trono da graça. A palavra diz que devemos adentrar com confiança, porque aquele que duvida é como a onda do mar. Mas como é que você vai entrar diante do trono de Deus, pensando que Deus está olhando para você com olhos, com chamas de fogo, esperando a oportunidade para te fulminar, e olhando e vendo pecado em você? Quando a Bíblia diz que o sangue de Jesus, até se você depois de recriado, você caiu, você pecou, você desviou, mas a Bíblia diz que se você confessar os seus pecados e deixar, Ele é fiel e justo para te purificar de toda injustiça. Pastor, mas eu errei depois de recriado, eu me batizei, eu fui batizado, eu aceitei Jesus, eu tenho o Espírito Santo. Pastor, eu tropecei e caí, e agora? Você pode recorrer ao sumo sacerdote que está à direita do Pai,
que é o seu irmão mais velho, que é o nosso pastor, e nada nos faltará. Nada. Você pode entrar com humildade, com seriedade, confessar os seus pecados, se arrepender, e você vai chorar e vai dizer: Senhor, eu me arrependo, Senhor, eu fiz isto e aquilo, eu estou eternamente arrependido, Senhor. E Ele vai ver a sinceridade do teu coração, e Ele não vai só cobrir você com o sangue, Ele vai purificar você, e você vai ficar mais branco do que a neve. Isaías 1:18 diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se fordes rebeldes e recusardes, Ele diz: vinde, pois arrazoemos, diz o Senhor. Vamos conversar. Eu quero um relacionamento com você. Isaías 1:18. Vinde, pois arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a neve, como a alva lã, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se você recusar, se você não der ouvidos à minha palavra, vai vir a guerra contra você, vai vir os problemas, vai roubar a tua felicidade, a tua paz, sereis devorados à espada. Isso é guerra, porque a boca do Senhor, a palavra de Deus, está te avisando. Então, quando você ora, o inimigo diz: você está orando? Aí você sente o peso do pecado. A sua alma, não é seu espírito foi recriado, mas sua mente, porque nós fomos ensinados que nós somos pecadores, mas a Bíblia diz que nós somos santos. Nós fomos ensinados que nós não merecemos nada, mas a Bíblia diz em Colossenses 3 que a dívida, aquilo que eu devia, Jesus pegou a cédula de dívida e rasgou. Diga glória a Deus, você tem que se alegrar com isso. Então muitos andam tristes e cabeça baixa, e se sentindo perdidos, dizendo: meu Deus, não tem solução para mim, eu não tenho fé. Mas a Bíblia diz que você precisa ter fé, porque sem ela você não vai agradar a Deus. Essa fé vem pelo ouvir a palavra. Não resista à palavra. Você não é escravo, você não é simplesmente uma serva, um servo. Você não nasceu para ser dominado, você nasceu para reinar com Cristo, para ser mais que vencedor. Se Deus é por nós, Romanos 8:31, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Jesus todas as coisas? Então tem provisão, vida eterna para você, mas tem cura divina. Não só cura, saúde divina. Tem provisão para a tua saúde, tem provisão para as tuas finanças. Porque é muito feio um filho de Deus ficar endividado com o nome sujo. E Deus quer que você venha ter o seu nome limpo. Deus quer que você pague suas dívidas. E se o seu nome está sujo, se você está com dívidas, olha aí a profecia para você, pegue. Deus vai te dar condição para você andar de cabeça erguida. Pegue essa vitória, pegue tudo que você tem direito. Deus pode abrir qualquer porta para você, se você pedir, se você bater, se você buscar, essa porta vai se abrir. Mateus 7,7. Mas como é que isso vai acontecer? Você tem que perseverar. Lucas 18,7. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite? Mas o seu clamor é: Senhor, eu não mereço, Senhor, eu sou o verme do carrapato, Senhor, eu sou um mísero pecador, Senhor, eu mereço o inferno, Senhor. Aí Jesus disse: sim, você merecia, mas lembra
que aquela velha Adeli morreu comigo quando foi batizada. Você foi batizado, Charles, você morreu o próprio Jesus, o Espírito dele morreu, e Jesus foi o primeiro a ser recriado, porque Jesus morreu na cruz, o Espírito, a alma e o corpo. E quando Jesus ele foi ressuscitado, ele ressuscitou em glória, ele ressuscitou com um corpo que um dia eu e você teremos, sabe, na ressurreição ou no arrebatamento. Um corpo de carne e osso sem sangue. Todo o sangue foi derramado, ficou na terra. Jesus tem um novo corpo. Jesus não tem mais, sabe, quando ele recebeu toda a tristeza do mundo, e ele orou. Eu tive a oportunidade, quando eu estive em Israel, eu fiquei hospedado no Hotel Jerusalém, em frente ao Monte das Oliveiras. Jesus orou, e o sangue saiu pelos poros, porque ele não podia morrer de parada cardíaca fulminante. Então há um fenômeno, a ciência médica explica que a pressão foi tão grande, a depressão, a angústia, a tristeza, a aflição. Jesus ficou tão abalado emocionalmente, síndrome do pânico, sabe? Ele teve todo tipo de tentação. Jesus foi tentado em relação a dinheiro, em relação a mulheres, homossexualismo. Jesus, toda a tentação e maldade que você vê nesse mundo, Jesus foi tentado em tudo e nunca pecou. E ele venceu. Mas quando ele morreu, o espírito dele também morreu, a alma e o corpo. Mas quando ele ressuscitou, ele não ressuscitou como alguém que vem da descendência de Adão. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Aleluia. Jesus ressuscitou, Filho do Deus Altíssimo. Sabe o que é que diz a Bíblia? Tem uma passagem que diz assim, ó. Olha só que coisa interessante. Tem uma passagem, glória a Deus. Vejamos. Daqui a pouco vamos voltar onde eu falei, mas há uma passagem em Salmo número 2, Salmo 2, no verso 7. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Aleluia. Como é que Deus iria gerar Jesus se ele já existia? Jesus foi o quê? Recriado. Eu hoje te gerei. Ele disse: Pai, por que me abandonaste? Foi quebrado o relacionamento por nossa causa, individualmente. Não foi, morreu por todos. Não, ele morreu por mim, Charles. Ele morreu por você, Fernanda, Judite. Ele morreu por você, por todos, mas por você. Se fez maldição, para você não dizer mais: minha doença, sabe, eu estou com essa vida miserável, será que eu estou salvo mesmo? O que é que a palavra de Deus diz? Se você confessar Jesus, Romanos 10, 9, com a sua boca e crer com o seu coração, você será salvo. Você confessa Jesus? Ninguém confessa Jesus se não for pelo Espírito Santo. Você aceitou Jesus, seu espírito foi recriado. O batismo é a morte. Quando você levanta, você já levanta com um novo espírito. Mas a sua alma precisa ser treinada. Porque a sua alma, muitas das vezes, trabalhando com o seu corpo, que a Bíblia chama de vontade da carne, ela vai se irar. Ela fica nervosa, aflita, a alma é medrosa, a alma é ansiosa, a alma não é confiável, ela não tem poder de liderança, a alma é medrosa. Por isso que a Bíblia
nos treina na palavra e diz: não tenha medo. Isaías 41:10, eu sou contigo. Deus diz para Josué, capítulo 1, versículo 8 em diante: eu sou contigo, Josué. Seja forte, seja corajoso, não tenha medo. Coloque o seu nome, Charles, se levante. Coloque o seu nome, não tenha medo. Isso é para você. Isso é para você. Quando você lê a Bíblia, coloque o seu nome, porque é para você. Sua alma precisa ser saturada com a palavra, e você recebeu o poder da palavra, porque você é nova criação, mas precisa viver como nova criatura. E aí você foi santificado pela santificação de Jesus. Não é a sua justiça própria. É um perigo você ter justiça própria, porque você pode achar que vai ser salvo pelas suas obras. Você pode pensar que você é mais santo do que os outros, vai julgar as pessoas. Olha, essa igreja é mais santa, meu ministério é mais santo, eu sou mais santo. Não, Jesus me santificou. A minha santidade própria não passa de trapos de imundícia. É Ele que me purifica, é o poder do sangue. Então não vou pisar nesse sangue. Eu vou obedecer a palavra quando diz que eu não devo adulterar, mentir, roubar. Eu não devo maltratar as pessoas. Eu não devo andar no orgulho. Eu não devo falar mal de ninguém. Como é que Jesus era? Jesus não falava mal de ninguém. Jesus não criticava. Olha, para ser bem sincero, na época do governo do Império Romano, foram falar de César. Jesus sabiamente disse: olha, o que é que o senhor acha certo pagar imposto a César? Se é um de nós, poderia ter dito: ah, esse corrupto, ladrão. Mas Jesus disse: de quem é essa moeda aqui? Essa imagem de quem? Ah, é de César, é? Então dá a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Aleluia. Você é mais que vencedor. Mas o inimigo não quer que você pense assim. Ele quer que você pense o seguinte: ó, você teve uma raiva, então você não é de Deus. Você se chateou, você está infeliz hoje porque Deus te abandonou. Estou tão infeliz, não senti a presença de Deus, não vim mais para a igreja, eu acho que Deus está com raiva de mim. Então você ainda está na escola adâmica, na escola dos sentidos. Deus está dizendo que Ele é com você e nunca te deixará para sempre. Mas a sua alma diz: você vai orar, não vai acontecer nada, porque você é pecadora, você é uma coitadinha, pecador. A carne é fraca. Até a palavra é distorcida, porque a Bíblia diz que a carne é fraca, no sentido que seu espírito é quem comanda ela, seu espírito é mais forte. Ela é fraca, ela não pode vencer nosso espírito, porque o nosso espírito com Deus é um só. Quando você se uniu a Jesus, foi um casamento. Quando você se uniu a sua esposa, é um casamento, os dois se tornam um. Até quando um homem se une com a prostituta, a Bíblia diz que eles se tornam um. Veja como o pecado sexual destrói. Porque tudo que pertence malignamente àquela pessoa é transmitido para outra. Maldições, enfermidades, através da conexão, através do pecado, através do sangue. Então, Satanás usa o derramamento de sangue e o sexo ocasional, a conexão sexual, para se conectar às pessoas, para matar, roubar e destruir. Mas Deus usou o sangue de Jesus para nos recriar, para nos tornar puros e santos, e nos dá o direito imerecido. Efésios diz, Efésios 2:8, se eu não me engano, diz que não é pelas obras, mas pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, mas é um presente. Quem recebe esse presente? É um dom gratuito de Deus. O que é que eu fiz para ser salvo, para merecer? Eu não posso fazer nada, porque Deus já fez.
Deus já fez. Mas a minha mente religiosa não aceita. Porque eu fui ensinado numa igreja que eu sou um pobre, a minha alma estava longe dos caminhos de Deus. Eu era cego, desprezível, pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando estendeu a sua mão para mim. Mais alto, quando Jesus estendeu a sua mão, quando estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus, quando estendeu a sua mão para mim. Mas agora se alegra, adore línguas, adore. E na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele sou liberto do perigo e do mal, quando estendeu a sua mão para mim. Começa a pisar na cabeça do inimigo. Você está sentado com Jesus. Você está sentado com Jesus. Pisa! Pisa! Você está sentado com Jesus. Acima de todo principado e potestade e dominador. Você está sentado com Jesus. Você reina com Ele. Começa a chamar para a tua vida aquilo que você tem direito como filho e herdeiro. Eu tenho direito à vida eterna. Obrigado, Senhor. Eu tenho direito às provisões, ao pão de cada dia. Obrigado, Senhor. Eu tenho direito, Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha família. Tu no Senhor Jesus serás salvo, tu e a tua casa. Nenhuma unha ficará no Egito. Nossos filhos servirão a Deus. Nossos filhos são bênçãos do Senhor. O meu corpo é templo do Espírito Santo. Eu não aceito que nenhuma doença permaneça no meu corpo. Eu viverei para a glória de Deus, em pleno vigor e saúde. Se eu não for arrebatado, se a igreja não for arrebatada agora, e demorar mais alguns anos, ainda aos 90, quase 100 anos, eu terei plena saúde e vigor, no poderoso nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amém, igreja. Olha o que diz a palavra do Senhor, Romanos, no capítulo 8, versículo 14: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você é filho, herdeiro, co-herdeiro. Você não precisa mendigar bênçãos. Você faz parte do reino, você pertence ao reino. Você é uma princesa, é um príncipe, não é um princeso, não. É um príncipe. Amém? Você, é que eu tenho uns princesos, né? Você é um príncipe, você é uma princesa. Amém?
Você é filho. Você é filho de Deus. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito que o escravize para novamente ficarem com medo, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção. Você é legítimo, por meio do qual clamamos papai. Abba Pai, diga papai. Pai de amor. Reginaldo Alves, pai de amor. Vamos lá, preste atenção nesse hino. Preste atenção. Pai de amor, gosto tanto de ti. Ele é o nosso pai, chama ele de pai. Pai de amor, ele é amor. Gosto tanto de ti. Diga para ele, te amo. Te amo, te quero. E prostrado eu te adoro. Pai de amor, gosto tanto de ti. Meu Jesus, amoroso, tu és. Meu Jesus, amoroso, tu és. Te amo, eu te quero, e prostrado te adoro. Meu Jesus, amoroso. Romanos 8,16. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. 1 João 3, versículo 1. Vejam como é grande o amor de Deus, o Pai, que nos concedeu sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. 1 João 3,10. Desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Existe os filhos do diabo. Eu estou no pecado, sou pecador. Não, você é santo. A igreja tem que saber seu lugar. A igreja tem que saber quem ela é em Deus. Se ela anda no pecado, o salário do pecado é a morte. Você, sou pecador, Deus sabe, a carne é fraca. Então você está caminhando para a condenação. Você está vivendo em escravatura. Você não está vivendo na santificação bíblica. Você não está vivendo na autoridade que a Bíblia te dá como filho, como herdeiro e co-herdeiro. É por isso que a sua oração não é correspondida. Porque você já começa a oração com um sentimento de derrota, com um senso de culpa, de dívida. E Jesus diz: para que você está lembrando disso? Se eu disse que jamais me lembraria dos seus pecados, para que você está aí se remoendo com remorso? Para que esse complexo de inferioridade? Se eu estou dizendo que você é minha filha, que você é meu filho, que você é meu herdeiro, que você me representa na terra, que você pode fazer como diz em Marcos 16,15: pregue o evangelho a toda a criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê será condenado. Estes sinais vão acompanhar os que creem. Em meu nome você expulsará demônios, você falará novas línguas, pegará em serpentes. Se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal algum. Se impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Mateus capítulo 10, versículo 8. Pregue o evangelho do reino. Cure os enfermos, expulse os demônios, purifique os leprosos, ressuscite os mortos. Não abra banco gospel não. Dai de graça o que recebestes de graça. Amém? Estão abrindo banco aí. Igreja abrindo banco, escandalizando o evangelho. Preste atenção. Dai de graça o que recebestes de graça. Dai de graça o que recebestes de graça. Amém? Glória a Deus. Amém. Nós vamos encerrar.
Fique de pé em nome de Jesus. Ah, meus amados, olha o que diz em Romanos 9:8. Em outras palavras, não somos os filhos naturais. Não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Você descende de Abraão, pai da fé. Amém, igreja? Glória a Deus. Aleluia. Então não tenha medo, não tenha complexo de inferioridade. Creia no Senhor. A Bíblia diz em 1 João 5:4, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé é a vitória que vence o mundo. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, quando você for orar, Satanás vai dizer: você não tem direito a isso. Será que era a vontade de Deus? Será que era a vontade de Deus você pagar essa dívida, você ser curado? Mas você lê a Bíblia e você não vê Jesus dizendo: olha, você nasceu assim porque o Pai está te provando, você vai morrer assim mesmo. Todos que foram a Ele foram curados. Até quem morreu, Ele ressuscitou. E na morte dele, quando Ele ressuscitou, muitos ressuscitaram. Muitos ressuscitaram nesse dia. Ele foi visto por mais de 500 irmãos e conviveu com eles 40 dias, dando instruções. E depois foi recebido no céu, está à direita de Deus. E nós representamos esse reino aqui, a cultura desse reino. E nós andamos por fé, não por aquilo que dizem, que pensam, que acham. Quando você dá o seu dízimo na igreja, você está honrando esse reino. Quando você oferta a obra de Deus, você está honrando esse reino. Quando você está orando ao Pai Celestial, que te dá o direito de ser filho. E você tem direito a tudo que a Bíblia diz que você tem. Mesmo que um pregador diga: não, é só salvação. A outro diz: não, é só cura divina. A outro diz: não, você é pecador. Mas a Bíblia está dizendo que eu sou santo. Meu Deus do céu, como é que pode? Se a Bíblia diz que Jesus que fez maldição por mim, em Gálatas 3,13, Cristo, Gálatas 3,13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Gálatas 3,29. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e plenos herdeiros, de acordo com a promessa. Deus mente. Então você, quando adoecer, diga: Senhor, está escrito, essa dor, ela veio, mas ela vai sair. Então eu orei, a dor permaneceu. Você vai dizer: dor, está fazendo o que aí? Doença, caroço, está fazendo o que aí? Você vai olhar para o seu armário. Você vai chegar em casa e você vai abrir a geladeira, abrir o armário e vai chamar. A Bíblia diz que Deus chama a existência aquilo que não existe. Você vai pegar seus boletos e vai dizer: eu chamo dinheiro, porque cobraram impostos a Jesus. Jesus pagou imposto milagrosamente, mandou Pedro pescar. Eu tive o privilégio também de ir no Mar da Galileia e navegar ali. E Pedro, no primeiro peixe que ele pegou, abriu a boca, pagou o imposto dele e de Jesus. A Bíblia diz que Jesus multiplicou pães e peixes. Elias multiplicou o azeite e a farinha na casa da viúva pobre. Porque Deus já havia provido. Deus já proveu tudo que você precisa. Mas você pensa que não tem direito. Você está com a constituição do reino e você não reivindica seus direitos. Quando você ora: Senhor, o Senhor sabe que eu faltei na igreja, o Senhor sabe que eu já falhei. Quando você devia dizer: Senhor, eu errei, eu falhei, me perdoa. Eu vou, mudar a minha rota. Eu vou me dedicar mais ao Senhor e à tua obra. Eu vou ser diferente. Obrigado porque o Senhor já me perdoou, me santificou, me resgatou, se fez maldição em meu lugar. E eu não aceito essa maldição nas minhas finanças.
Eu não aceito meus filhos vivendo desse jeito. Eu não aceito doença no meu corpo. Aquilo que você liga, está ligado. Aquilo que você desliga, está desligado. O que você permite na tua vida, então, você está permitindo. Mas a Bíblia diz que o que a igreja desligar é desligado. A igreja tem que tomar o seu lugar de autoridade de novo. Amém, igreja? Não ande de cabeça baixa, não. Você vai entrar no seu trabalho, você vai entrar na sua rua, no condomínio onde você vive, na igreja, de cabeça erguida, olhando para o céu, não com orgulho de quem, sabe, eu sou alguma coisa, não. Deus me fez, eu sou filho de Deus. Sabe, eu não estou pensando que eu sou alguma coisa, não. Eu sou mesmo. Eu sou filho do Senhor. Eu sou filho do Altíssimo. Eu sou herdeiro de Deus. Eu não sou qualquer uma. Eu não sou qualquer um. Eu sou filho de Deus e mais que vencedor. O diabo não é nem doido para se meter comigo. O diabo é doido, mas tem juízo. Ele não vai se meter comigo, não. Porque Deus está comigo. Amém? Ai, meu Deus, tem misericórdia. O diabo está me atacando, retaliação. Sangue de Cristo tem poder. Maria, cheia de graça. Eu quero Deus Pai todo. Não. Até para usar o nome de Jesus. Jesus. Tem misericórdia, Jesus. Tem que usar autoridade, irmão. Tem que saber quem você é. Amém? Glória a Deus. Quem recebe essa palavra? Pega que é sua. Você vai profetizar no teu armário hoje, na geladeira, nas contas, na tua casa, no teu corpo. Vai dizer: coração, funcione, viu? Jesus vai me arrebatar e eu vou novinho em folha. Toca nos rins, vai fazer sua parte também. Se alimentar bem, beber água, mas toca no seu corpo e diga: funcione bem. Rins, baço, pulmões, coração, corpo. Quer saber negócio de dor nas juntas, dor nos ossos, não sei o que? Não. Em Provérbios diz que a palavra de Deus é saúde para o teu corpo. A palavra de Deus, meu Deus, eu quero encerrar já. Mas olha o que diz a palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Provérbios 3:5. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos. Ele endireitará as tuas veredas. Ele vai endireitar as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde? Diga, isso é saúde. Mais alto. Saúde para o meu corpo e refrigério para os meus ossos. Levante as mãos e diga: eu tenho. Tudo que a palavra declara que eu tenho. Em nome de Jesus. Agora, faça um pedido com fé, com autoridade. Vamos lá. Levante as mãos. Ore. Ore ao Senhor. Glória a Deus. Todos de pé. Ore ao Senhor. Ore. Glória a Jesus. Todos de pé. Glória a Deus. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Ore a Deus. Ore, clame. Clame ao Senhor. Clame a Deus. Deus está aqui, Jesus está aqui. Jesus está vivo. Aleluia. Glória. Receba o teu milagre no poderoso nome de Jesus Cristo. Diga: eu recebo. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Amém? Vamos aplaudir a Jesus.